Será que ainda vale a pena comprar ações do Bradesco? Dá uma olhada nesse gráfico do BBDC4. Só no último ano o Bradesco chegou a se valorizar 55%. Nunca devemos olhar só o passado de uma empresa, e sim fazer algumas perguntas a mais. E a pergunta é, será que ainda tem uma boa oportunidade de investimento? E será que o Bradesco é um bom pagador de dividendos? E nesse vídeo vamos falar a nossa opinião se ainda vale a pena ou não investir no Bradesco. E também mostrar e analisar os pontos positivos e negativos, qual será que pesa mais? E no final desse vídeo a gente vai te mostrar o preço que a gente acha justo investir no Bradesco, na nossa opinião, e também te mostrar o ranking das empresas que a gente já avaliou. Salve, brother! Tudo bem com você? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno, especialista de investimento credenciado pela Ambima. Eu sou o Rodrigo, consultor financeiro. Esse é o canal Capital Investidor, o canal que te ajuda a investir melhor. O Bradesco divulgou o resultado referente ao segundo trimestre de 2021, com um lucro líquido de 6,3 bilhões. Lucro muito interessante. Isso se deu muito porque eles conseguiram aumentar o seu lucro com a base antiga de clientes. Basicamente, eles conseguiram ganhar mais dinheiro com os clientes que eles já tinham. Tá, mas vamos entender melhor esse case? O Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil. Isso em termos total de ativos, operações de crédito, volume de depósito, etc. Você pode investir no Bradesco pelos tickers BBDC4 ou BBDC3. E o Banco Bradesco ele se destaca porque ele tem muitos produtos, tanto no Brasil como no exterior. E realmente ele é o banco completo, com várias funções ali, desde consórcios, empréstimos, seguros, previdência complementar, investimentos, cara, lá tem de tudo. E o histórico do Bradesco, se você não conhece, ele sempre foi de bastante inovação, tanto que ele saiu disparado dos seus concorrentes, que ele entrou na internet lá em 1995. Imaginou o que você estava fazendo em 95? O Bradesco já estava entrando na internet com um banco. Então ele mostra que ele é bem inovador. E o próximo foco da empresa é diminuir muito, enxugar as suas lojas físicas, as suas agências e atender muito mais no digital. O que isso acarreta? Diminui o custo do banco e também dá mais acessibilidade. As pessoas têm muito mais acesso a esse tipo de produto financeiro. Todo mundo sai ganhando. E desses planos de digitalizar, lá em 2017, surgiu o banco digital do Bradesco, que você deve conhecer, né? Que é o Next. Então ele bate de frente aí com o Banco Inter, Nubank, C6 Bank, Agibank, tudo Bank que você vê na vida que é digital, ele bate de frente e tem algumas coisas de diferente lá. E eu sei que você também consegue alguns créditos de valores maiores, desculpa. E por exemplo, sei lá, Nubank dá um crédito bem pouquinho. O Next pode ser um diferencial. E outra coisa diferencial é que esse banco digital veio de um banco físico, de banco tradicional. E por título de curiosidade, o Bradesco se tornou aí o maior acionista do banco digital Digio. Então, se você não conhece, ele também é dono do Digio. Tá, mas vamos falar agora de alguma coisa mais palpável, vamos falar de números. Olha os levantamentos que a gente trouxe aqui do Banco Bradesco. Então, o Bradesco tem uma base de 70 milhões de clientes. Então, em comparação, o Nubank tem 40 milhões e é o maior banco digital. Então, o Bradesco é quase o dobro maior. Então, você vê a potência dele. Outros números. Ele tem uma média de 1,7 bilhão de transações mensais. Quanto mais transações mensais, mais o banco gera de lucro e os acionistas recebem também. Ele também possui ali 4.623 pontos de atendimento e 54.522 máquinas de autoatendimento. Ou seja, um patrimônio muito grande. Então o Bradesco ele tem um patrimônio ali e tem um investimento bem interessante para começar a analisar agora. E olha que interessante, ele tem 3.395 agências físicas. Mas isso já com esse plano de diminuir. Imagine se ele conseguir diminuir mais. Quanto menos agência, mais lucro ele consegue ter, porque ele tem menos custos. Então vamos ver se ele vai conseguir diminuir isso. Se a gente pega, por exemplo, Banco Inter, tem uma agência, Nubank tem uma agência central. Então eles conseguem diminuir e não ter esse custo, né? Você gosta de vídeos sobre análise das empresas? Então se inscreve aqui no canal para não perder a avaliação que a gente faz das empresas. E o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver os indicadores dessa empresa, ver como que ela tá, a saúde dela. Depois a gente vai ver a tese de investimento e se vale a pena ou não investir no Banco Bradesco, na nossa opinião. E aqui nesse quadro a gente avalia as empresas por duas categorias, ou por dividendos ou por valor. Dividendos, aquela
empresa que já paga bastante, que distribui bastante lucro e você recebe esse lucro, que a gente chama de dividendos, ou por valor, aquela empresa que está crescendo, que tem muito a crescer, esse potencial gigantesco pela frente. O Bradesco, como ele é um dos maiores bancos do Brasil, não tem muito para onde ele crescer, por isso que a gente vai avaliar ele em dividendos e também porque ele distribui bastante lucro. E para isso, vamos utilizar o site Status Invest. Vamos entrar aqui e colocar o ticker do Bradesco, BBDC4. E o primeiro indicador que vamos avaliar é o Dividend Yield. Para isso, vamos rolar aqui para baixo e vamos aqui em indicadores do Bradesco. Olha aqui o DI de 6%. A gente busca DI acima de 3%, que é a média do mercado. Começa a ficar interessante investir em bancos pagadores de dividendo. A gente vê que aqui está o dobro da média do mercado. Se a gente vê o histórico, ela é uma boa pagadora de dividendos, chegando lá em 2015, né, pagou 7,36 por ano de dividendos. E se a gente rolar aqui para baixo, vamos ver o histórico de pagamento de dividendo, de proventos. Aqui nos proventos, a gente vê que geralmente ele paga todo mês, ó, 3 do 5, 1 do 6, 1 do 7, 2 do 7. Então, a gente vê que ele tem a recorrência de pagar todo ano. Vamos colocar aqui no máximo e agrupar por ano para ver o histórico de pagamento de dividendos. Então vemos aqui que desde 2007 até 2021 ele vem crescendo, mas aqui a gente teve 3 grandes oscilações. Em 2008, em 2016 e 2019. 2 positivas, porque ele pagou muitos dividendos, e uma negativa, que ele pagou menos dividendo. Então, no geral, ele está muito bom. Esse indicador a gente vai dar 1 estrela. Mas a gente quer saber do futuro, né? Qual que é a estimativa? Qual que é o que os analistas estão prevendo que o Bradesco ele paga de dividendo? Então, olha aí no gráfico, dividendos por ação em 2023. A estimativa é pagar R$ 1,90 por ação. Isso quer dizer, então, que o DI vai ser R$ 1,90 dividido pela ação, que é R$20, vai ter um DI de 9%. Imagina? Então, por exemplo, você investe lá, a gente investe R$10 mil no Bradesco, em um ano ele vai te pagar R$900 de volta, fora a valorização da ação. E o segundo indicador que a gente gosta de usar são os indicadores de endividamento. Como o banco é algo à parte, a gente mede pela Basileia, que é o grau de alavancagem do banco, diferente de outros que a gente coloca lá, tá 2, máximo 3, é o saudável. Aqui nos bancos a gente usa a Basileia. E todo banco deve, pelo menos, ter essa Basileia do que é exigido pelo Banco Central. Ou seja, a diferença entre o dinheiro que ele tem e o dinheiro que ele deve para as outras pessoas, que tem que ser acima de 6%. Aqui, que é o mínimo das Basileia do Brasil. O Bradesco tá hoje com 13,6%, ou seja, muito melhor do que o mínimo aceitável, e o que já é bom é mais ou menos uns 11%. Historicamente, o Brasil, os bancos brasileiros, eles respeitam muito esse endividamento dos bancos, então, nesse quesito de endividamento da Basileia, mais uma estrela completa para o Bradesco aí, show de bola. E o terceiro critério, vamos avaliar os indicadores de crescimento. Para isso a gente gosta de avaliar esses dois aqui. O CAGR de receita, que é o crescimento da receita dos últimos 5 anos. A gente gosta acima de 10%, significa que a empresa está saudável, está crescendo. A gente vê aqui que o Bradesco ele vem caindo, principalmente depois de 2019 com a crise. Ele diminuiu as receitas. E o outro indicador é o CAGR lucro, que é o crescimento do lucro da empresa. A gente vê que está em 3,74. Ele deu uma melhorada, né? Em 2020 ele piorou ali os seus lucros, e em 2021 ele acrescentou, está 3,74, mas não está o ideal. E tem uma justificativa, o Banco Central ele proibiu os bancos de distribuir dividendos durante a pandemia, justamente para proteger os bancos, para eles terem essa saúde e manter tudo em dia, se caso acontecesse alguma coisa, uma crise ainda pior, e ter esse caixa. Então, isso daqui é previsível porque o Banco Central exigiu que os bancos não distribuíssem dividendos. Mas pela nossa meta de não estar acima de 10%, a gente não vai dar nenhuma estrela, porém, tem alguns quesitos positivos. Olha aí no gráfico, o lucro líquido recorrente foi de 6,3 bilhões, como a gente falou. Então teve um acréscimo de 63% em um ano para cá. E também o aumento na carteira de crédito expandida. Então ali eles têm 726 bilhões sobre custódia, ali, um aumento de 9% nos últimos 12 meses. E também cresceu o número de usuários, o número de clientes, o número de contas. PJ quase 4% e pessoa física mais de 20%. Então a gente vê que ele está se expandindo, mas que ainda não está no ideal que eles podem chegar.
E o próximo critério que a gente vai utilizar são os indicadores de eficiência. Aqui a gente compara muito a margem bruta, então quanto que veio, quanto que sobrou depois de vender aquele produto, e depois a margem líquida, depois de tirar todos os impostos, tudo que você imaginar, quanto que sobrou para o banco. Margem bruta de 56%, excelente, uma margem bruta na média dos bancos, isso está muito boa, e uma margem líquida de 24,55% também é muito boa. Se a gente for pegar aqui um parâmetro, ela conseguiu reduzir 4,1% das despesas operacionais nos últimos 12 meses e também 1,4% a menos no último trimestre. Ou seja, está excelente, uma estrela completa. Mas a gente gosta de sair um pouco do óbvio aqui, né, Bruno? Sim. Vamos ver como que tá também o DRE, que é o demonstrativo do resultado da empresa, pra gente ver como que tá a saúde dela e tudo mais. Vamos fazer uma forma bem simples, tá? Se você não sabe como faz tudo isso, a gente vai te mostrar. Você vai conhecendo devagar e aos poucos você vai pegando essa malícia de saber ler números, tá? Então, desde aqui de 2009, a gente consegue ver esse mais claro aqui são as receitas, então a gente consegue ver que as receitas estão aumentando. E aqui em mais escuro são os custos, a gente consegue ver que os custos foram crescendo muito até 2016, quando eles começaram mais massivamente. Lembra que eu falei que o Banco Digital ele foi lá em 2017? Então, ó, não é coincidência que começou a cair as despesas, né? Então eles conseguiram diminuir as agências e conseguiram diminuir também os seus custos, ou seja, tem mais margem para lucro, consegue muito mais lucro, por isso que a gente consegue perceber que mesmo diminuindo a receita nesses últimos 4 anos, mesmo assim ele conseguiu manter esse lucro dele. Por quê? Conseguiu diminuir o custo. Aqui a gente consegue fazer uma leitura bem bacana. Se esse banco, o Bradesco, ele tá nessa pegada de banco digital, Connect, de diminuir a agência, ele vai conseguir diminuir esse custo, e se ele conseguir manter a sua receita, esse lucro ele vai ser muito maior, porque vai diminuir o custo e manter receita, então esse lucro vai ser maior. Se isso se concretizar, quem investir no Banco Bradesco vai ter uma ótima oportunidade, principalmente de dividendos. Então vamos ver se isso vai acontecer ou não. Deu jus a sua 1 estrela em eficiência, hein? Exatamente. E o último indicador que a gente gosta muito de avaliar é comparar as empresas do mesmo setor. Então, a gente está analisando um banco, vamos comparar com os outros bancos, os maiores bancos do Brasil. Não é um indicativo, não é um indicador, né? Mas a gente gosta de usar essa métrica para ver como que ele está entre os seus pares do mercado. Vamos colocar então o Banco do Brasil, BBA, colocar o Santander, que é um dos maiores do Brasil. Vamos colocar também o Banco Itaú, que é um dos maiores do Brasil, né? Itubi. A gente não vai usar Itaúsa porque Itaúsa não é 100% do Itaú, né? Então vamos colocar o Itubi. E BPAC. E o BPAC, Banco Pactual. E o máximo que a gente pode comparar é 5 empresas. Então a gente pega as 5 melhores e maiores do Brasil aqui de cada setor. Então aqui ele pega tudo. Todos esses indicadores que a gente falou, mais vários outros indicadores. Por exemplo, aqui, ó, todos esses de valuation, tem muitos indicadores de eficiência, indicadores de endividamento, indicadores de rentabilidade e crescimento. Então ele pega aqui um panorama geral e vê qual que está melhor classificado. Em primeiro lugar ficou o BTG Pactual, ficou muito positivo, depois o Banco do Brasil, depois Itaú, Santander e lá na lanterna o Bradesco. Infelizmente, ele, dentre todos os bancos tradicionais aqui do Brasil, ele ficou em último colocado. E por esse critério, a gente não vai dar nenhuma estrela. Finalizando aí o BBD4 com 3 estrelas, né, Rodrigo? 3 estrelas. Mas não significa que seja um investimento ruim. Agora a gente vai falar os nossos critérios, se tem pontos positivos e negativos, e principalmente o valuation, qual que é o teto que a gente coloca justo ali investir, e se tem um upside, um crescimento nessa ação. Antes de começar essa parte, eu gostaria de enfatizar que a gente viu os indicadores, eles mostram o passado de uma empresa, não significa que vai garantir isso para o futuro, tá? Então, mesmo que o Bradesco esteja em último, será que vale a pena? Talvez sim, talvez não, a gente vai ver a nossa tese, ver o valor, mas a gente está vendo o passado da empresa. E isso é muito importante, ver o passado, mas também é importante ver a perspectiva de futuro, tá? Então não se prenda só ao passado e também não se prenda só ao futuro para não investigar o histórico de alguma empresa ou de algum fundo, beleza? E vamos agora para os pontos positivos e negativos do Bradesco. Pontos negativos. O Banco Bradesco reportou um resultado muito mais abaixo do que os analistas estavam esperando. Então é meio difícil aí, porque ele reportou realmente abaixo do que os analistas estavam falando, com forte impacto na operação de seguros. Por quê?
alta sinistralidade. Para quem não sabe o que é um sinistro, é quando acontece, por exemplo, um acidente e a seguradora precisa pagar essa pessoa que aconteceu o acidente ou entrou em hospital e precisa pagar as despesas do hospital. Isso é a sinistralidade, aumentou muito, impactada diretamente pela Covid. Então, quanto mais pessoas hospitalizadas, o Banco Bradesco precisou pagar muito mais. Então, isso é um ponto negativo aí que a gente viu. E essa revisão geral da baixa desses seguros dá um tom bem negativo para as ações no curto prazo, né? Porque tá reportando mais sinistralidade, consequentemente você vai ter mais lucro, a ação cai de preço. Mas historicamente a longo prazo isso não vai fazer tanta diferença assim, é o que a gente está prevendo. E os pontos positivos, principalmente, foi a recuperação da margem do cliente. Então, o Bradesco conseguiu ter uma margem de lucro maior com os clientes antigos e com os clientes novos também. E ele conseguiu, principalmente, diversificar as suas fontes de renda, tendo ali 27% no crédito consignado, 24% em financiamento imobiliário. E isso é muito interessante, diversificar a fonte de renda. Por quê, Bruno? Por quê, Rodrigo? Porque isso, se acontecer uma nova crise ou uma instabilidade econômica, ele está mais preparado, porque ele recebe um pouquinho de cada lugar. E se acontecer uma crise com algum setor, setor ali dos seguros, ou de crédito consignado, ou de financiamento imobiliário, ele está protegido, ele tem um hedge porque ele ganha de vários lugares. Então, mais um ponto positivo. E também, por último, muito importante, um ponto positivo, é que ele conseguiu aumentar o número de contas e novos clientes, passando de 70 milhões. E é isso que traz faz-me rir aqui para o Bradesco, né? Ter mais clientes e com isso conquistar e fidelizar mais clientes. É quase 1/3 da população brasileira. Imagine. 220 milhões, 70 milhões, quase 1/3. Caralho, muita gente. E a nossa tese de investimento. A gente enxerga o Bradesco como uma excelente parte de investimento que você pode ter no seu portfólio. Segundo o maior banco do Brasil, não é de se jogar fora. E a gente vai explicar alguns dos fatores que a gente pode comprovar essa tese de investimento. O Bradesco tem a maior abrangência quando a gente fala em varejo do Brasil. Então ele consegue lucrar muito nesse segmento que só tem a crescer a cada ano. E também ele tem um ponto bem positivo, uma tese de investimento bem legal, é a sua diversificação das fontes de receita, como eu já falei aqui. Então ele tem desde seguros de vida até financiamento imobiliário, consórcio, tudo ele consegue diversificar. Imagina, você ter 1/3 da população brasileira, você tem mais de 4 mil agências, então você consegue chegar muito mais rápido, com muito mais eficiente na população brasileira. Se a gente pensar que o Bradesco tem uma operação gigantesca, consegue ter uma sinergia, consegue casar todos os seus serviços, ele pode também impulsionar aqueles serviços que estão mais fracos. Então, o que é muito forte no Bradesco? Empréstimos, seguros, então, coisas que estão mais baixas, não sei aí, por exemplo, cashback, milhas, talvez essas coisas que estão mais baixas, ele pode usar essas operações para crescer e para impulsionar o que ainda está mais fraco. Então isso é um ponto positivo aí que pode defender um pouco. E o banco também tem um histórico consistente de grande inovação. E quem faz parte ali do conselho são ex-executivos, ex-funcionários que fazem com que a cultura ela fique permanecida, fique enraizada, essa cultura bastante de inovação, que a gente consegue perceber bastante ao longo do tempo, que tem muita inovação, principalmente Connect, e diminuindo a agência desde 95, entrando na internet desde 95, então a gente consegue ver cultura muito da internet. E falando de inovação, a gente já sabe que os bancos digitais estão vindo para ficar, e o bom do Bradesco é que ele não ficou para trás, ele começou a criar novas fontes de renda, novos bancos, aí Connect, com o Digio. Então ele vem nessa aceleração de diminuir as agências, diminuindo o custo, tendo mais lucro e com isso acompanhando a tendência do mercado, né? Muito bom. E o principal fator que defende a nossa tese é que o Bradesco consegue ter uma presença gigantesca no setor de seguros. 24% do market share significa 24% de toda a área, de toda a abrangência dos seguros é do Bradesco. Então não é de se jogar fora aí. 1/4 é só do Bradesco em questão de seguros. E a gente acredita que isso seja uma grande vantagem para o banco a longo prazo, principalmente porque essa parte de seguros não é tão afetada pela digitalização. E pense comigo, o Bradesco ele já está aí em quase todos os municípios do Brasil, e se ele já usa essa parte de bancos para oferecer o serviço, ele também usa para a parte de seguros, o que ele consegue diminuir também os seus custos. E principalmente na área de seguros,
tá uma forte onda de crescimento dos seguros aqui no Brasil. Quem não pensa, quem é o brasileiro que não pensa em ter um seguro, seja de vida, de casa, de carro, todo brasileiro pensa em ter esse seguro. Para você ter uma noção, o terceiro maior sonho do brasileiro é ter plano, ter seguros. Então não é de se jogar fora essa estatística e essa pesquisa de que o brasileiro gosta de seguro sim. E agora vamos ver o valuation, o preço teto. Mas antes, se inscreve aqui no canal porque eu tenho alguns safados e pulam pro final só para ver o nosso valuation da empresa. Então se inscreve aqui no canal para também não perder os próximos. Esse vídeo aí que a gente fez todo esse trabalho. É isso aí. Então o nosso valuation, o que é o valuation? A gente pega e analisa e vê quanto que é o preço justo para investir na empresa. Hoje o Bradesco está em R$20, em torno de R$20 a ação. E a gente vê um valuation entre 28 a 32 reais. É claro que isso com uma margem de segurança de 10%. Então aqui a gente encontra um upside de crescimento, o poder de crescimento, além dela pagar dividendo, o poder de crescimento da ação em 40%. Então imagina, você investir numa empresa que em 2023 pode pagar 9% de dividendos e no médio e longo prazo crescer mais 40%. Então não é de se jogar fora o Bradesco BBDC4. E o nosso código secreto, ó, não falar pra ninguém, pra você que é casca grossa, chegou até o final desse vídeo, é Bradesco. Então, se você chegou até o final e a gente quer saber se você chegou até o final, comenta aqui embaixo Bradesco, que só a gente vai saber que essa comunidade chegou até o final desse vídeo. Curte ele, se inscreve aqui no canal. Pra você que quer saber mais sobre esse mundo dos investimentos, principalmente de bancos, a gente vai colocar 2 vídeos aqui, um falando da Itaúsa e outro falando do Banco Inter, que a gente fez essa análise. Eu sou o Rodrigo, esse é o Capital Investidor e tchau! Tchau!